Salmo 70. Oração pedindo ajuda. De Davi, em memória, ao regente do coro. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande! Eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Salmo 71. Oração de um velho. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido, eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor meu Deus, anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que Te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu Te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a Ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a Ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque Tu me salvaste. O dia inteiro falarei da Tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Salmo 72. Oração em favor do rei. De Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a Tua justiça. Dá-lhe a Tua justiça para que governe o Teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra.
Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente como o capim sobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 73, terceiro livro, A Justiça de Deus. Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus.
Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Salmo 74. Ó Deus, lembra do teu povo. Poesia de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Salmo 75. Deus, o juiz justo. Salmo de Asaf, canção, ao regente do coro, com a melodia de Não destruas. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contêm grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem, bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Salmo 76. O Deus vencedor. Salmo de Asaf, canção, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião.
Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus! E como foste grandioso quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor, nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Salmo 77. Consolo nas horas de tristeza. Salmo de Asaf, ao regente do coro, para confissão. Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 78. Deus e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos.
Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoã, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e, pelo seu poder, agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoã, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber.
mandou moscas para os atormentarem, e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras, destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria.